A gente abre espaço agora na programação da TV e Rádio Câmara Bauru para falar um pouquinho sobre saúde mental e a confusão que as pessoas têm feito ultimamente, né, por meio da banalização de algumas nomenclaturas da psicologia, da psiquiatria. Uma delas é com relação ao TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que de 3 a 5% da população tenha diagnóstico confirmado do transtorno. Para explicar para a gente quais são os sinais, como é feito o diagnóstico, tratamento, como ele aparece, se manifesta na infância, na vida adulta, enfim. A gente recebe aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Aline Carolina Bassoli Barbosa, que é psicóloga, neuropsicóloga, com formação em TDAH. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lidiane, tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre o tema, Aline. A gente sabe que é um transtorno que muitas vezes, ou na maioria das vezes, acaba sendo identificado já na infância ou na adolescência, mas pode ser percebido também na vida adulta. Quando é que se percebe, quando é que se desconfia, a partir de quais sinais há uma necessidade de então se avaliar essa criança, esse paciente, para um diagnóstico de TDAH? Certo. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como você bem disse, ele pode muitas vezes ser identificado na vida adulta, porém, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ele precisa surgir no período de desenvolvimento. Hoje, a gente tem as classificações diagnósticas, né, de acordo com o DSM-5 revisado, e o início dos sintomas, ele precisa ser até os 12 anos. Até os critérios diagnósticos que nós temos hoje, eles apresentam apenas a ponta do iceberg do que é essa psicopatologia, né? Então, seria um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade. Esse indivíduo, ele vai ter prejuízos, né? Hoje, para qualquer classificação de um transtorno mental, precisamos de três vertentes: um prejuízo substancial que irá afetar no desenvolvimento acadêmico, profissional, social. Precisamos de uma certa pre- é, persistência dos sintomas, eles não podem ser decorrentes de algum episódio, do uso de algum medicamento, né? Então, é algo que persiste na vida desse indivíduo e permanece pela vida toda, né? Nós temos tratamentos, porém, por ser um funcionamento neurológico diferente, divergente, não há uma cura. Então, o TDAH, ele é um transtorno que ele vai afetar o funcionamento neurológico do indivíduo, né? Então, esse funcionamento vai implicar em dificuldades de regular sua atenção e até mesmo mantendo a motivação em tarefas que, de repente, não são tão interessantes, o que pode causar uma distrabilidade por outros estímulos concorrentes e uma dificuldade também na organização, né, na sua vida. Então, a gente tem hoje três tipos, conforme o manual diagnóstico, que seria um tipo predominantemente desatento, predominantemente impulsivo ou ambos, tá? E essas características chamam a atenção quando aquele indivíduo é, comparando-se com os pares da mesma idade, apresenta um desempenho aquém do seu potencial, porque o TDAH, eu acho que é importante falar, porque a gente ainda tem muito estigmas, né? Como você mesma disse, ele não tem nada a ver com o potencial de inteligência. Ele é uma disfunção executiva, ele vai afetar algumas funções cognitivas que vão levar a prejuízos, mas o indivíduo ele não tem um déficit de inteligência decorrente do transtorno, do quadro. Ele tem uma dificuldade de se autorregular, e isso até mesmo nas suas relações interpessoais. Então,
o que chama mais atenção é essa diferença de desempenho entre os pares da mesma idade. Pensando em crianças na idade escolar, uma criança ela pode apresentar dificuldades de aprendizagem, ela pode apresentar dificuldade nas relações interpessoais com outras crianças da idade, ela pode apresentar esse comportamento mais agitado, essa dificuldade de inibir impulsos, inibir comentários não assertivos em sala de aula. Então, ela pode apresentar diversas dificuldades nesse sentido. Até porque, pensando em criança, né, elas estão em período de desenvolvimento. Todos esses aspectos estão se aprimorando, mas a criança com TDAH ela vai ter uma dificuldade relacionada aos pares, uma dificuldade maior nesses aspectos. Aline, você comentou sobre o estigma, né, a respeito desse transtorno. Existe uma banalização, conforme nós começamos, né, mencionando, uma banalização em torno desses termos, dessas nomenclaturas. Então, não é incomum nós ouvirmos pessoas, em momentos ocasionais, dizerem que estão se sentindo muito desatentas. Será que estou com TDAH? Esse tipo de afirmação, de questionamento. Para que haja o diagnóstico de TDAH, é importante ressaltar, é necessário que haja mais de um sintoma. Sim, exatamente. Hoje, né, a gente, como eu falei, a gente usa como base o DSM-5 revisado, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, ele prevê a existência de 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais de hiperatividade. Então, esses sintomas não podem ocorrer apenas em um ambiente, e eles precisam trazer prejuízos para a dinâmica desse indivíduo. Então, realmente, né, a gente tem essa fala. Hoje nós temos muita informação sendo divulgada pelas redes sociais de forma assim, não sei se é imprudente, mas de forma sem muito controle. E diversos aspectos dessas e diversas informações como essas, as pessoas acabam se identificando. Porque hoje vivemos numa dinâmica social que exige muito, precisamos ter uma alta produtividade, hoje é valorizado muito o trabalho em excesso, o desgaste, tudo isso vai causar uma fadiga, um cansaço que vai afetar algumas funções cognitivas e parecendo um quadro de psicopatologia mesmo. Além de termos outros transtornos mentais que podem causar sintomas similares. Então, por isso que o mais indicado no diagnóstico é a avaliação mesmo por um especialista para a gente identificar a presença desses sintomas, o prejuízo que isso causa quando esses sintomas surgiram, né? Vamos pensar que, como nós falamos, né? O TDAH sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, o funcionamento cerebral, ele é diferente. Então, isso é desde que a pessoa nasceu, tá? Então, há uma desregulação neuroquímica de neurotransmissores. Hoje a gente já tem estudos bem avançados que demonstram um funcionamento neurológico diferente e até alguns estudos que demonstram em termos estruturais, né, de tamanho do cérebro diferente. A gente ainda não tem como regra considerar esses aspectos para o diagnóstico, né? Como a gente fala dentro da área, nós não temos marcadores biológicos específicos, mas precisamos analisar os sintomas, que sendo algo neurodesenvolvimental, ele não vai ocorrer apenas em um contexto e apenas diante de exaustão, de alto índice de demandas, cansaço. Então, isso é muito importante. Eu costumo falar que se hoje a gente for responder um protocolo, né, na vida adulta, para análise de sintomas de TDAH, boa parte das pessoas vai ter muitos indicativos.
Mas isso só não basta para fechar um diagnóstico. A gente precisa analisar todo o histórico de vida daquele sujeito, é, as observações clínicas feitas ali no momento da avaliação são super importantes, o quanto esses sintomas levaram a dificuldades ao longo do desenvolvimento e como as estratégias que esse sujeito também, pensando num adulto, desenvolveu para lidar com essas dificuldades. Porque o diagnóstico na vida adulta é muito mais difícil do que na infância, né? E a gente tem muitos casos subdiagnosticados. Já que você comentou, né, sobre a vida adulta, levando-se em conta que o TDAH se caracteriza por ser um distúrbio de neurodesenvolvimento, mas há também reflexos na convivência social, em especial na vida adulta, o que se percebe das pessoas que estão, de fato, acometidas pelo TDAH, né, tem esse diagnóstico confirmado do transtorno, como se concebe as relações interpessoais dessas pessoas? Sim, a gente esse não é um critério que está ali no manual diagnóstico, mas as pesquisas já demonstram os déficits em habilidades, né, e na própria cognição social. Por quê? O primeiro ponto para eu entender o que é esperado de uma relação interpessoal é a manutenção da minha atenção. Então, a atenção compartilhada naquele processo, eu preciso inibir os meus próprios pensamentos para conseguir é, entender o que o outro está comunicando, e eu preciso ter uma flexibilidade cognitiva para pensar em respostas assertivas, na própria interação, que são déficits muito característicos do TDAH. Então, muitas vezes, né, pensando em adultos, pode acontecer de ter algumas dificuldades nessas de manutenção de relações interpessoais, algumas falas não muito assertivas, algumas gafes, certo? E assim, algumas inabilidades em termos de aplicação das habilidades sociais. Então, isso é muito comum. E também pensando que vamos nos desenvolvendo e nos comportando conforme as nossas experiências, também não é incomum um excesso de introversão diante de repente, de estímulos negativos de algumas relações, então uma necessidade de ficar mais isolado, algumas questões mais específicas, alguns comportamentos compensatórios das próprias dificuldades. Uma coisa que é muito comum, Lidiane, que muitas vezes acontece, do diagnóstico tardio, é muito comum por muito tempo um adulto com um diagnóstico tardio do transtorno receber um suporte familiar por um tempo maior, de repente. A gente tem até um protocolo para investigação de sintomas na fase adulta, que normalmente quem responde são os familiares, que coloca que aquele indivíduo recebeu um suporte além da sua idade da família. Então, na ausência desse suporte, quando eu tenho que lidar com todas as demandas da minha rotina, as dificuldades elas se sobressaem. Então, entra todo aquele déficit executivo que sempre ocorreu, mas de uma forma mais impactante, ou que eu, como adulto, tenho mais percepção das limitações. Então, por isso que muitas pessoas acabam buscando o diagnóstico tardio. Aline, qual então é o papel, pensando em crianças em especial, adolescentes, qual é o papel então de famílias e escolas, pensando na adaptação desse paciente, né? Tanto dentro de casa, no desenvolvimento pessoal e interpessoal dessa criança, desse jovem, como no ambiente escolar, que é um ambiente de aprendizagem? Certo. Na verdade, assim, a gente precisa pensar nos primeiros passos, né?
Então, precisamos sim de uma avaliação para identificar tanto os déficits quanto os potenciais daquele indivíduo. A gente sabe que, conforme o perfil cognitivo da pessoa, o impacto de um transtorno vai ser maior ou menor, certo? Então, nós precisamos, a avaliação, ela nos ajuda nesse sentido. Embora seja um diagnóstico clínico, que eu não preciso exatamente responder a um teste para verificar se eu tenho ou não, o processo de avaliação torna essa identificação mais assertiva e permite que a gente identifique o perfil cognitivo do indivíduo. A partir de então, nós, enquanto equipe de saúde, família e escola, é obrigação oferecer suporte para que esse indivíduo consiga lidar com as suas dificuldades e focar nos seus potenciais. É preciso, sim, o autoconhecimento da condição, até para conseguir lidar, para que a pessoa tenha a noção de que muitas vezes não dá para eu exigir o mesmo desempenho, o meu desempenho, que o meu desempenho seja igual ao de uma pessoa neurotípica, que nós dizemos, que não tem um quadro de transtorno mental. Não é o mesmo tipo de desempenho que dá para se esperar. E assim, eu não estou falando nem além nem aquém, porque isso depende do perfil cognitivo de cada um, mas é diferente. Então, é identificar essas diferenças, conseguir da melhor forma possível, tentar, né, da melhor forma possível, incluir esse indivíduo em todas as atividades que ele executa, é, ensinar para a criança formas de lidar com essas dificuldades, ensinar mecanismos de compensação dessas dificuldades. Por exemplo, na escola, dependendo do perfil do aluno, eu posso solicitar que esse aluno seja colaborador do professor, para que ele consiga se movimentar, para que ele consiga levantar, pegar alguma coisa, para que, de repente, se ele for um aluno mais hiperativo, que ele gaste essa energia dele de outra forma, atribuindo funções para que isso também estimule a autoestima dele em casa, trabalhar essa identificação das emoções, porque vamos pensar que, sendo um déficit executivo, eu também vou ter dificuldade de gerenciar as minhas emoções. Então, enquanto família, a família deve orientar essa criança a como lidar com as suas emoções, a identificá-las, a canalizar para aspectos positivos e também saber entender suas próprias limitações e seus potenciais. Hoje nós temos as intervenções terapêuticas, normalmente para crianças, indica-se a terapia com um psicólogo. Pode ser que seja necessário o acompanhamento fonoaudiológico, a terapia neuropsicológica, a intervenção neuropsicológica. Muitas vezes podemos contar com o auxílio de um terapeuta ocupacional, é, e também ao acompanhamento médico, que é importante e muitas vezes é necessário o uso dos medicamentos também, né? Então, esse suporte ele deve ser incluído na rotina da família e da criança. Hoje a gente tem diversos trâmites legais para que o TDAH, para que o governo ofereça os acompanhamentos pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos diversos acompanhamentos, mas a gente sabe que é, não contempla todos que precisam deles. Então, hoje a gente tem diversos projetos de lei para que o acompanhamento seja integralmente oferecido pelo Sistema Único de Saúde, além dessa população estar na lei de diretrizes e bases da educação especial e precisa de inclusão escolar.
Quer dizer, além dessas várias possibilidades de tratamento, de acompanhamento terapêutico, médico, gostaria de aproveitar esse espaço aqui para reforçar também a necessidade de um olhar mais empático, de um olhar mais cuidadoso, em especial falando de pais e escolas, né, para essas crianças, esses jovens que muitas vezes podem apresentar um comportamento um pouco mais agitado, um pouco mais displicente, às vezes mais desafiador, né? Muitas vezes, alguns aspectos ainda não diagnosticados por trás desses comportamentos, né, Aline? Exato. Hoje a gente tem índices de comorbidade muito altos, né, entre os transtornos. O TDAH ele pode ter muitas comorbidades, como ansiedade, depressão, transtorno opositor desafiador, é, o próprio transtorno do espectro autista, que até há um tempo não podia se ter essas duas condições, mas há muitas condições que vêm associadas. Então, esse olhar empático é de suma importância para o desenvolvimento desse indivíduo. Por muito tempo pensamos que pessoas com TDAH não seriam capazes de aprender, de se formar, de ter, tinha índice de uso de substâncias psicoativas. Hoje a gente sabe que, assim, não é um quadro que a pessoa tem essa teria um destino negativo, né? Essa intervenção, esse saber lidar, possibilita uma adaptação plena. Eu costumo falar para os meus alunos que o problema dos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente, que são condições que não são possíveis de serem alteradas, não são os transtornos, mas sim a sociedade que nós vivemos, que olha essas condições como doenças, e não são, né? São modos, né, formas de funcionamento diferente. E a gente precisa saber respeitar essas diferenças. É com esse olhar mais empático, mais cuidadoso, que a gente encerra aqui o nosso bate-papo falando sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Como disse a Aline aqui na conversa com a gente, aqui no Espaço Aberto, né? Um perfil cognitivo, sem banalização, sem rótulo, enfim. A Aline, que além de ser neuropsicóloga com formação em TDAH, tem o diagnóstico de TDAH, então conversa com a gente aqui tanto como especialista, como personagem, né, Aline? Queria te agradecer pela participação, pelo bate-papo e por todos os esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!